Com a Arena MRV, muito se fala sobre essa importância, ou essa força, ou não, de você ter o seu próprio estádio. Isso será que faz diferença? Nós aqui, né, nas nossas análises, sempre falamos, talvez a Arena MRV possa ser o reforço que o Atlético não teve na janela de transferências. Pode fazer a diferença para o time enquanto mandante, para se recuperar na tabela, para brigar de novo por Libertadores. E a gente sabe que outros 13 times da Série A também tem casa própria. Então, antes da gente mostrar aqui o aproveitamento desses times em casa para fomentar o nosso debate, nós fomos às ruas de Belo Horizonte para saber dos torcedores se eles também acreditam que ter casa própria, ter o seu próprio estádio, pode influenciar no desempenho dentro de campo. Olha aí o que a galera falou. Acha que um estádio próprio faz diferença futebolisticamente falando? Por exemplo, dá um gás a mais pro time dentro do campo? Com certeza. Com certeza, faz sim. Faz sim, é muito importante pro clube, né? Para arrecadação de dinheiro, né? A torcida, é muito importante sim. Dependendo da administração, faz sim. Com certeza, né? Só de ter um fator casa, né? A gente vê aí que o Galo aí tem perdido muita pontuação, né? Antes era o Independência, não era isso? Aí era... caiu no outro, tá morto, e hoje vai ser MRV, né? Para mim, não faz diferença, não. Assim, eu acho que, de repente, pro torcedor faz diferença, né? Tem aquele clima legal de assistir o jogo na sua própria casa, né? Mas eu acho que pro time, eu acho que não faz diferença, não. Eu acho que é meio, sei lá, um gasto enorme de dinheiro que não traz resultado necessariamente. Você acha então que um estádio próprio não interfere no desempenho do time dentro de campo? Para mim não, eu acho que não. Eu acho que a diferença do campo não faz diferença, tem que fazer a diferença no jogo, né? No jogador. Inclusive o Corinthians também tem um estádio próprio e não teve felicidades. O Palmeiras tem uma excelente administração, tem sucesso. Então, realmente a administração dentro do futebol é tudo. A diferença toda quem vai fazer é os próprios jogadores mesmo, né? Mas eu creio que com certeza faz toda a diferença, sim. Todo time tem um lugar que é seu, né? Você joga, o Flamengo joga sempre no Maracanã, né? Maracanã não é deles, mas também é a casa do Flamengo. Então, acho que não precisa ter um próprio estádio, necessariamente. E ouvimos, então, as opiniões estão divididas, né? Teve aqueles que acharam que sim, faz a diferença. A gente conversou aí com um flamenguista que falava, olha, o Flamengo joga no Maracanã, não é bem a casa dele, mas faz a diferença, mas dentro de campo é outra história. Ô, Mauri, antes da gente falar aqui de aproveitamentos em casa, queria te perguntar como que essa estreia da Arena MRV, esse novo momento vivido pelo Atlético, tem repercutido aí também, em breve, né? Grêmio, Internacional, enfim, serão também desafiados pelo Atlético na sua casa nova. Como que está esse assunto por aí no Rio Grande do Sul? Então, Nath, sendo muito sincera, no bairrismo do Rio Grande do Sul, não se fala muito nisso, não. O que está se falando agora é do título do Atlético, viu? O pessoal tá na internet, é evidente, tá repercutindo no Brasil inteiro, né? Tá falando do título, o pessoal fazendo meme, torcedor do Internacional falando, tem que ir lá na CBF reivindicar aquele título de 2005 contra, né, diante do Corinthians, enfim. Mas a questão da Arena MRV não é muito debatida aqui, não. Até porque Inter e Grêmio, historicamente, sempre tiveram seus estádios, né? E isso não... De certa forma, né? Sempre tiveram as suas casas. Agora o Grêmio vive um imbróglio recente com a Arena. A Arena não é do Grêmio, vai ser... Falta 10 anos ainda, tem toda uma questão, enfim. Mas sempre tiveram seus estádios. Olímpico, né? Os Eucaliptos, Beira-Rio, agora Arena, sempre tiveram seus estádios, passaram por reformas, então aqui isso é praticamente batido, né? Cada time precisa ter a sua casa. E dando opinião, eu acho que assim,
É claro que o Mineirão e enfim, o Horto são casas do Atlético, né? Assim como a torcida onde o Atlético jogar vai ter a sua casa, vai ter seus torcedores, mas faz diferença ter o seu símbolo na parede, ter um lugar que tem as suas cores, da sua gente, criar aquela cultura de bairro, né? Que a gente vê muito, por exemplo, nos times da Argentina, Buenos Aires, que é uma das cidades do mundo que mais tem times. Então, acho que faz diferença sim, viu? Principalmente no entorno, para os torcedores, né, para a gente do Atlético, para a torcida do Atlético, viver não só a Arena MRV, mas todo o entorno do estádio. O caminho até o estádio, o deslocamento até o estádio, fazer aquela cultura de jogo, de pré-jogo, de aquecimento, sabe? Eu acho que faz muita diferença, sim, ter um estádio próprio. Pois é, e aí a gente foi ver então, né, como estava o aproveitamento dos times, como eu disse. São 14 equipes agora com o Atlético que tem a sua casa. Nós preparamos um material, vou pedir para a galera colocar aí. Os times então da Série A que já possuem a sua casa própria, e aí esse aproveitamento que vocês estão vendo é o aproveitamento no atual Brasileirão. A ordem aí é por ordem de aproveitamento, não necessariamente isso engloba o campeonato todo. Nós fizemos um levantamento só das equipes que possuem o seu próprio estádio. Então, o Botafogo lá, a gente considerou o Engenhão a casa do Botafogo, porque é o único time que joga lá, tem toda a questão da grama sintética, enfim. O Botafogo tem 100% de aproveitamento, são 10 jogos e 10 vitórias. Na sequência vem o Grêmio, daqui a pouco nós vamos falar mais disso, porque é o adversário do Cruzeiro, né? Tem um bom aproveitamento também dentro da arena, até aqui são 10 jogos, já são 7 vitórias. O Atlético Paranaense, que culturalmente sempre foi muito forte dentro da sua casa. Na sequência tem o Palmeiras, tem o São Paulo, o Bragantino também, que figura aí entre os melhores aproveitamentos. Vamos virar a página aí, por favor, que tem mais equipes. Aí vem o Corinthians, na sequência o Santos na Vila Belmiro, e aí tem o Internacional no Beira-Rio, a Serrinha, a gente falava desse Goiás, que tem dado muito trabalho por lá, e aí tem São Januário, e aí tem os 2 piores aproveitamentos em termos de mandantes, o Couto Pereira lá, o Curitiba, e o América dentro da Arena Independência. Edu, eu tenho uma teoria de que você ter o seu próprio estádio é ótimo, mas que varia muito também do estilo do estádio. A Arena MRV, a gente vê também São Januário, a Serrinha, a Casa do Atlético Paranaense, a Arena da Baixada, estive lá inclusive recentemente. São estádios muito acanhados, em que a torcida fica muito próxima do campo, então é um barulho muito grande, uma pressão maior do que estádios que são muito abertos, como é o caso, por exemplo, do Beira-Rio, do Morumbi, do próprio Mineirão. Então acho que isso de alguma forma pode interferir se a torcida conseguir trazer esse clima a seu favor. Mas acho que dentro do campo, se não absorver essa atmosfera, de pouco adianta estar dentro da sua casa ou não. É engraçado que a Mauri falava que lá no Rio Grande do Sul é algo comum, né? Eles estão acostumados. O Inter sempre teve a casa dele, o Grêmio também. Aqui é diferente. Por mais que alguém que esteja nos assistindo falar, não, o Atlético já teve o estádio dele no Lourdes, Antônio Carlos, o Cruzeiro já teve o estádio dele no Barro Preto. Gente, a gente está falando da década de 50, da década de 40, da década de 60, início da década de 60. Quando o futebol realmente virou um negócio, algo grande, Atlético e Cruzeiro não sabem o que é ter sua própria casa, né? Meio que dividem apartamento ali, né? Moram numa república, que é chamada Mineirão. Então, é um ineditismo para o futebol mineiro, o Atlético ter o seu próprio estádio, o Cruzeiro continua no Mineirão. Aqui em Belo Horizonte tem o América, mas o América tem uma média ali de 2.000 pessoas, 2.000 pagantes por jogo, então é diferente. Eu acho que ter essa identidade visual, como disse a Mauri, o entorno do estádio, o torcedor se acostumando com cada detalhe do entorno, eu acho que isso pode fazer muita diferença. Mas eu tenho na minha cabeça, para mim, que o que faz a diferença mesmo é time bom. O time bom, ele ganha em casa, ele ganha fora de casa, ele ganha na República, dividindo estádio. Foi assim com o Atlético nos anos que venceu títulos, com o Cruzeiro, idem. Tem que ter time bom, time competitivo. Se tiver a sua casa, melhor ainda, fica ainda mais forte.